Então a gente precisa deixar que o Senhor julgue, e em todas as nossos relacionamentos, a gente precisa agir com justiça e pedir a Deus que nos dirija, falar a verdade, né? Creio que a gente já chegou num momento que a gente tem entendido, né? Que o diabo é o pai da mentira, mas muitas vezes a gente falta com a verdade, com a gente mesmo, com os outros. Meia verdade é meia mentira. Também o engano de Satanás, quando a gente fala, eu não menti, eu omiti a verdade. Meia verdade, uma verdade escondida, é mentira, né? Tudo aquilo que está encoberto, que não é trazido para a luz, não agrada a Deus, né? Deus realmente quer que a gente viva na luz. Os que não procuram lucrar explorando outras pessoas nas nossas relações, quando a gente contrata alguém para fazer um serviço, quando a gente, enfim, se relaciona com as pessoas, a gente não pode nunca buscar lucrar, explorar de alguma maneira o outro, né, em nosso benefício. A gente sempre precisa se colocar no lugar das pessoas, a gente precisa tratar com amor, com justiça, da mesma maneira como a gente gostaria de ser tratado. Os que não aceitam suborno, e suborno às vezes não é só dinheiro, suborno pode ser alguma coisa que eu quero que o outro faça por mim, né? Então, isso também nas eleições, talvez a gente não aceite suborno de um político, mas a gente aceite e vote nele por conta de benefícios que eles vão fazer para nós, ao nosso favor. E eu não tenho que olhar para mim como cidadã, eu tenho que olhar para o bem da cidade, daquilo que Deus tem para a cidade, né? A questão da educação, da saúde, da segurança, das condições, né, assim, realmente de vida da população, melhoria da água, questão de esgoto, essas coisas que trazem saúde. Então, a gente tem que sempre que pensar realmente, às vezes a gente não aceita dinheiro, não é corrompido por isso, mas a gente pode ser corrompido dessa maneira, aceitando, votando em um político por aquilo que ele vai fazer de benefício para mim, né? E o benefício tem que ser em favor do grupo, enfim. Os que tapam os ouvidos para não ouvir sugestões de violência. Então, isso aqui é um zelo, né? Quantas vezes a gente está ouvindo música que a gente não deve ouvir, piadas, palavrões, né? A gente vê um programa humorístico, a gente, enfim, pode estar vendo, aceitando tanta coisa que não agrada a Deus, que a gente tem que tampar o ouvido, ter zelo para a gente não ouvir, né? Realmente como esses anjos que eles também, assim, eles cobriam, porque eles sabiam quanto Deus é santo, quando a gente também permite que entre pelos ouvidos, pelos olhos, né? Tudo aquilo que vai realmente nutrir o nosso coração, nutrir o nosso ser interior. Qualquer coisa que eu veja, aquilo vai ficar na minha mente. Se eu ouvir uma piada imoral, se eu ouvir palavrão, se eu ouvir uma música, não é verdade? Então, muitas vezes a gente precisa realmente fechar os ouvidos para a gente não ouvir aquilo que vai trazer contaminação para o nosso interior, né? Para a nossa vida. E ele diz aqui também, fecham os olhos, né, para não serem tentados a contemplar o mal. Então, o que José fez quando ele ficou diante daquela mulher, a mulher de Potifar? Ele saiu correndo. Ele não ficou ali, né, brincando ali com o perigo do pecado. E a gente também não deve fazer isso, né? Eu acredito que nenhuma de nós vê novela, mas o filme que a gente vê e tantas outras coisas que a gente pode estar colocando. Às vezes a gente pode rir de alguma coisa que não agrada ao Senhor, né? Um gracejo, um indecente, a gente viu na IBD, nada disso deve estar na nossa mente, no nosso coração. A gente não pode aceitar isso. Então, quem tem tudo isso são essas pessoas que vão habitar nas alturas,
vão habitar nas tendas do nosso Deus, né? Estarão protegidos como no alto de uma grande montanha. Deus vai guardar a vida daqueles que vivem em santidade, que têm esse zelo, esse cuidado para não se contaminar, né, com nada desse mundo. Né? E eu posso me contaminar de tantas maneiras diferentes. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que realmente a gente está enchendo o nosso interior. Às vezes a contaminação pode vir dos nossos próprios pensamentos, porque a Bíblia diz a respeito dos nossos inimigos. A nossa luta não é só contra o mundo, contra Satanás, é contra a gente mesmo, a nossa natureza carnal. E a Rosilda disse isso. Nós somos aqueles que podem, os únicos que podem impedir aquilo que Deus quer trazer para a nossa vida. Nós somos os nossos piores inimigos, né? Por quê? Porque quando eu abrigo orgulho, quando eu abrigo o sentimento realmente de rancor, de amargura, quando eu abrigo qualquer tipo de pecado mesmo, alguma coisa que desagrada ao Senhor, né? Eu estou realmente dando lugar, né, ao diabo na minha vida. Foi a minha carne, é a minha carne que eu estou dando ouvido. E uma mensagem que eu ouvi, que falou, uma expressão que falou muito no meu coração. O eu, quando ele não é negado, ele é necessariamente adorado. Então, a gente já viu isso com outras palavras no Firmando o Compromisso. Quando eu assumo o controle da minha vida, ou seja, eu não estou negando o meu eu estou assumindo o controle, o meu eu está fazendo aquilo que ele quer fazer, eu estou me adorando. Eu estou me colocando no lugar do Senhor. Então a gente precisa ter muito, muito cuidado. A nossa alma, sempre digo para as meninas, ela não é para ser gratificada comendo, assistindo alguma coisa, né? Ou nos dando certos mimos, né? Ah, eu mereço isso porque eu tô assim, assim, assim. Ah, eu mereço porque eu tô de TPM. Ah, eu mereço por causa disso. Ah, eu mereço por causa daquilo. Então a gente vai fazendo concessões para a nossa vida, que na verdade vão dando lugar à nossa carne. O nosso eu está no controle, ele está sendo adorado. E Jesus já foi colocado de lado faz tempo. Então a gente precisa realmente colocar tudo isso diante do Espírito Santo para ele sondar o nosso coração. E diz aqui, esses que têm esse cuidado, é os que vão habitar nas alturas. Esses é que vão estar protegidos no alto de uma grande montanha. O Senhor vai nos proteger, né? De tudo aquilo que pode trazer destruição. Mas quando a gente tiver essa atitude interior, desejar essa proteção, Deus vai guardar o nosso coração, o nosso bom tesouro. Paulo disse isso. Eu sei, eu estou bem certo de que Deus é poderoso para guardar meu bom tesouro até o dia final. Então, é Deus quem vai nos guardar, é Deus quem pode guardar a nossa vida. Eu não posso dizer, eu vou, né, isso vai acontecer, eu vou ser fiel até o fim. A gente precisa saber que a gente não tem força nem poder algum. Quem é que pode nos fazer alcançar isso, permanecer firmes até o fim, como dizia a irmã Esther, até o último suspiro glorificando a Deus? É Ele mesmo, é Ele quem pode guardar o nosso tesouro. Então diz aqui, terão todo o suprimento de pão e água de que precisarem. Pão e água representam o quê? Né, no mundo espiritual. Tem o sentido de material, que não vai faltar nada para nossa necessidade, sim, mas pão, o pão da vida que alimenta, a água que sacia a nossa sede. Então está dizendo, nós vamos ter esses que têm esse zelo, né, em se manter puros na presença de Deus, com o coração puro, são esses que vão ter todo o suprimento de pão e de água, vão ter a fome saciada, a sede saciada. Então muitas vezes a gente está buscando o Senhor, mas a gente não está observando isso, né? Essa santidade interior. Eu não vejo, vocês não veem a mim. Posso ter uma aparência de santidade, de piedade,
mas o meu coração está todo sujo, cheio de teia de aranha, cheio de coisas que entristecem a Deus. Então nós precisamos realmente atentar para isso e deixar o Senhor limpar tudo da nossa mente, nosso coração. E isso é diário, é a cada instante, porque se eu achar que tem alguma coisa boa, nossa, cai tudo, eu estou exposta. Então isso é muito perigoso mesmo, a gente ter essa tendência da gente dar lugar para esse tipo de insinuação que vem da nossa carne, que vem do diabo e que vem do mundo que a gente vive, né? O verso 17 diz: seus olhos verão o rei. O que a Bíblia diz? Bem-aventurados puros, porque eles verão a Deus, né? Então, nós que somos puros de coração, é que vamos ver a Deus. Se eu estou sendo pura de coração, tenho essa pureza, esse zelo para não me contaminar com nada, né, desse mundo, não deixar me contaminar pela concupiscência da minha carne, pela concupiscência dos olhos, aquilo que é atrativo nesse mundo, pela soberba da vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Aqueles que têm esse zelo é que verão o rei em toda a sua beleza, né? Verão realmente a Deus. Então, Isaías, quando ele viu aquilo, a primeira coisa, ele, ai de mim. E aí vem, isso também eu fiquei assim, muito impactada, porque pela primeira vez, depois de ler Isaías, não sei quantas vezes na vida, é que eu pensei, gente, mas ele pegou uma tenaz, com a tenaz uma pedra incandescente, né? Uma pedra, não, um pedaço de madeira incandescente e encostou nos lábios. Vocês imaginam pegar um pedaço de carvão em brasa, queimando vermelho, né? E encostar na sua boca. Então, a dor que Isaías deve ter sentido. E daí eu fui realmente pesquisar a respeito disso quando eu estava lendo esse capítulo. E realmente, os autores falam, foi queimado, mas que essa dor não é mencionada porque ele foi purificado. E a alegria de ser purificado foi muito maior do que qualquer dor, do que qualquer situação. Então, às vezes, a gente passa por processos que são tão difíceis, né? E eu acredito que nós estamos passando, ou vamos passar, porque a Bíblia diz claramente: no mundo vocês terão aflições. Então, são essas dificuldades que vêm nos aperfeiçoando, que vêm nos lapidando. E muitas vezes a gente não quer. Se perguntar se você quer ser provada, passar por um momento difícil, ninguém vai querer. Mas Deus não pergunta, Ele manda porque Ele sabe o que a gente realmente precisa. E esses momentos de dificuldade, eles vêm para realmente purificar a nossa vida. E a gente tem que pensar nisso, né? Como Isaías, ele nem menciona a dor que ele sentiu. Por quê? Aí o Geraldo falou assim, não, conversando, a gente vai caminhando, às vezes a gente vai conversando. Não, mas é porque ele trouxe do céu, não era uma coisa física. Aí depois ele mesmo pensou, não, mas se ele pegou com a tenaz, o anjo pegou com a tenaz, é um instrumento, né? Que, tipo um alicate para pegar alguma coisa assim, né? Então, se ele pegou, se o anjo não foi, não meteu a mão, é porque estava incandescente, como em brasas que ele tirou do altar. E veio e encostou. E, então, aquilo, né, não é mencionado a dor, porque o que ficou como resultado de toda aquela dor foi a santidade. Quando Deus falou, o seu pecado foi retirado. Então, por mais que esse processo que é contínuo, é diário, é instantâneo, que Deus vem, Ele confronta a gente com nossas misérias, Ele seja dolorido, Ele traz em si essa glória, né, eterna da santidade, da gente ser purificado, da gente deixar Deus lapidar a nossa vida e da gente poder ver o Senhor. Depois que isso aconteceu, ele ouviu o Senhor, ouviu a voz do Senhor. E aqui diz, né, a respeito, seus olhos verão o Rei em toda a sua beleza. Nós estamos pedindo para conhecer a Deus, as facetas de Deus, cada dia uma revelação nova, e a gente precisa estar com o nosso coração aberto, realmente, puro, para a gente poder ver o Senhor. Verão o seu reino se estender por toda a terra. Então, depois que o Senhor fizer essa obra que Ele ainda está fazendo na nossa vida, e somos nós que estamos impedindo
a ação gloriosa de Deus, até mesmo na vida das pessoas não crentes, porque nós ainda estamos nesse processo, resistindo, aceitando mentiras e enganos de Satanás na nossa mente, nos achando muito, nos achando pouco, e enfim, nos comparando, julgando, né? Então, tanta coisa feia que tem muitas vezes ainda no nosso coração. Então diz que quando nós deixarmos o Senhor nos tratar, Ele fizer tudo isso, nós vamos ver o reino de Deus se estender por toda a Mendes, por toda a nossa região, estado, país. Nós estamos ainda lá no tornozelo, lá no início das águas. Nós precisamos pedir ao Espírito que segure pela nossa mão. Ele tem que segurar, porque senão a gente, quando a coisa aperta, a tendência da gente é, querer fugir desses momentos de confronto, de dificuldade, de dor. Todos nós temos passado. Se não temos passado, eu acredito que também tem alguma coisa errada. Por um momento de vale, de dificuldade. E a gente tem que realmente permanecer com o nosso coração puro, permitir que através daquela situação, eu tenho colocado muito diante de Deus. Vocês sabem que nós passamos por momentos difíceis, muitas coisas eu não entendo porque tem acontecido, mas eu tenho entendido que Deus, Ele quer passo a passo. Eu tenho entendido que Deus, Ele não vai fazer um milagre que eu esperava, de trazer, por exemplo, né, uma oferta grande, a gente quitar nossas dívidas e viver. Deus vai nos dar graça, dia após dia, mês após mês, ano após ano, até a gente pagar a dívida que a gente tem. Enquanto isso, Ele vai nos ensinar a depender somente dEle, a viver com Ele em todas as coisas. Então, seja lá o que luta você esteja passando, não solta a mão. Pede para o Senhor segurar firme. E mesmo que em algum momento a gente queira escapar, né? Ele está segurando porque Ele sabe o que é melhor. Ele quer nos levar nas alturas. Ele quer nos revelar mais dele mesmo, de toda a sua beleza, né? Ele quer que realmente através de nós a sua glória se estenda sobre a nossa cidade, a nossa família, a nossa região, nossa nação, todos os 4 cantos da terra. Mas tem que começar e tem que continuar sendo comigo a cada dia, com você, minha discípula, a cada dia. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Ele tenha misericórdia de nós e continue aquilo que Ele começou. Mas Ele só começou. Vamos quebrantar nosso coração diante dEle e deixar Ele trazer realmente um profundo quebrantamento para que a gente possa ver o Senhor, ver a beleza dEle. E a gente ver Sua palavra se expandir em nossa cidade, em nossa volta, para a glória do Seu nome. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.